La Pietra, quella lì con il tappeto rosso. Alzate tutti i bambinelli, prepariamoci. Fateceli vedere, fateli vedere. Vi ricordo che se vi siete mandati il foglietto non avete segnato che è scritto latino, potete seguirlo sia in latino che lo sa che in italiano. Qualcuno di voi sa il latino? Nemmeno io. Adesso ci prepariamo per l'altro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a oração mariana do Ângelus, neste terceiro domingo do Advento, 11 de dezembro de 2022, diretamente da Praça São Pedro com o Papa Francisco. Nossa saudação aos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Queremos saudar todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos do Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, de Timor-Leste no continente asiático, de Portugal, dos Estados Unidos e do Brasil. Em particular, uma saudação às seguintes emissoras: Web Rádio e TV Nacional Palmeira dos Índios de Alagoas, Web TV Tropicana da Bahia, Rádio Web Mãe do Salvador, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Fontes de Lorena, São Paulo, Rádio SOS Vida e EWTN TV. Sejam todos bem-vindos. Nos estúdios hoje, Jane Nogara. Um domingo ensolarado na cidade do Vaticano depois de uma noite de chuvas. A temperatura é de 8 graus centígrados. Podemos ver as imagens da Praça São Pedro. É grande a presença de fiéis e peregrinos, e hoje particularmente de crianças, porque depois do Ângelus, o Papa fará a tradicional bênção das imagens do Menino Jesus a serem colocadas no presépio. Uma tradição que Francisco continuou até mesmo durante a pandemia, que envolve as crianças das paróquias de Roma. A bênção das imagens foi instituída a partir de 1969 pelo Papa Paulo VI, no terceiro domingo do Advento. Recordamos que o Papa nesta semana foi depor flores no monumento dedicado à Imaculada Conceição dia 8, e na ocasião chegou às lágrimas ao confiar a paz na Ucrânia à Virgem Maria, com uma linda oração de paz. Enquanto que ontem no Brasil, recordamos também, foi beatificada a mineira mártir Isabel Cristina, com uma cerimônia presidida pelo arcebispo emérito de Aparecida, o cardeal Dom Raimundo Damasceno. Aguardamos mais um pouco para o Papa, para a chegada do Papa. Dentro de instantes, assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus. As câmeras mostram o maravilhoso presépio deste ano, todo esculpido em madeira, que veio de uma cidade do norte da Itália. E também a linda árvore de Natal, que está enfeitada por... os ornamentos são feitos por obras de caridade, por pessoas que são portadoras de deficiência. E também percebemos pelo barulho, as inúmeras crianças e os grupos de animadores das paróquias, os catequistas, que estão presentes, cada um com o seu menino Jesus na mão, para ser abençoado pelo Papa e depois levar para casa. E abrem-se as cortinas e o Papa Francisco acena aos fiéis e peregrinos presentes na praça. Vamos nos preparar para ouvir as palavras do Papa. Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O evangelho deste terceiro domingo do Advento nos fala de João Batista que, na prisão, envia seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? De fato, João, ouvindo falar das obras de Jesus, é tomado pela dúvida se é ele mesmo realmente o Messias ou não. De fato, ele pensava em um Messias severo que, ao chegar, faria justiça com poder, castigando os pecadores. Agora, ao contrário, Jesus tem palavras e gestos de compaixão para com todos. No centro de sua ação está a misericórdia, pela qual os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Faz-nos bem, no entanto, determos-nos sobre esta crise de João Batista. É uma crise, porque pode dizer algo importante também para nós. O texto sublinha que João está na prisão. E isso, além do lugar físico, faz pensar na situação interior em que ele está vivendo. Na prisão, a escuridão, não há possibilidade de ver claramente e de ver além. Com efeito, o Batista não consegue mais reconhecer em Jesus o Messias esperado. E, tomado pela dúvida, envia seus discípulos para verificar. Vão ver se esse é o Messias ou não? Ficamos surpresos que isto aconteça justamente com João, que batizou Jesus no Jordão e o indicou a seus discípulos como o Cordeiro de Deus. Mas isto significa que mesmo o maior crente passa pelo túnel da dúvida. E esse túnel da dúvida é muito difícil de escapar. Não é algo ruim, pelo contrário, às vezes é essencial para o crescimento espiritual. Nos ajuda a entender que Deus é sempre maior do que imaginamos. As obras que Ele realiza são surpreendentes em comparação com nossos cálculos. Suas ações são diferentes, superam nossas necessidades e as nossas expectativas. E, portanto, nunca devemos deixar de procurá-lo e nos convertermos à sua verdadeira face. Um grande teólogo dizia que Deus precisa ser redescoberto em etapas, às vezes acreditando que os perdemos. Em etapas, às vezes acreditando que o perdemos. É o que fez Batista. Na dúvida, ele ainda o procura, o interroga, discute com ele e finalmente o descobre. João, definido por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher, nos ensina, em suma, a não fechar Deus em nossos esquemas. Não podemos fazer um Deus à nossa medida como queremos nós. Isso é outra coisa. Irmãos e irmãs, às vezes também nós podemos nos encontrar na sua situação em uma prisão interior, incapazes de reconhecer a novidade do Senhor, a quem talvez tenhamos em cativeiro na presunção de que já sabemos muito sobre Ele. Queridos irmãos e irmãs, nunca nós saberemos tudo sobre Ele, sobre Jesus. Seja o que for, nós nunca vamos saber tudo. O Deus da misericórdia e do amor que sempre intervém, nós nunca vamos saber tudo. Talvez tenhamos vontade de dizer para Ele, mas se Tu és verdadeiramente Deus, o que vai nos salvar, e pode acontecer algo semelhante também com os irmãos. Temos nossas ideias, os nossos preconceitos,
e rotulamos os outros, especialmente os que sentimos que são diferentes de nós, com rígidas etiquetas. Portanto, o advento é tempo de inversão de perspectivas. É preciso inverter as perspectivas, mudar, na qual nos deixarmos maravilhar pela grandeza da misericórdia de Deus. Deve nos surpreender. Eu vi no programa da televisão que falavam disso. Devemos procurar aquilo que nos deixa maravilhados. Um tempo em que o advento, em que preparando o presépio para o menino Jesus, aprendemos de novo quem é o nosso Senhor. Um tempo de sairmos de certos esquemas e certos preconceitos para com Deus e os irmãos. Um tempo em que, uma vez que pensamos em presentes para nós, em vez de pensarmos em presentes para nós, possamos doar palavras e gestos de consolo aos que estão feridos, como Jesus fez com os cegos, os surdos e os coxos. Que Nossa Senhora nos leve pela mão, a nossa mãe, que nos leve pela mão nestes dias de preparação para o Natal e nos ajude a reconhecer a pequenez do menino e a grandeza de Deus que vem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amém. Depois da bênção do Papa, vamos ouvir as suas saudações. Cari fratelli e sorelle, ieri a Barbacena in Brasile è stata beatificata Isabel Cristina Mrad Campos. Questa giovane è stata uccisa nel 1982 a 20 anni in odio alla fede per aver difeso la sua dignità di donna e il valore della castità. Il suo eroico esempio possa stimolare in particolare i giovani a rendere una generosa testimonianza di fede e di adesione al Vangelo. Un applauso alla nuova beata. Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dal Sud Sudan circa i violenti scontri dei giorni scorsi. Preghiamo il Signore per la pace e la riconciliazione nazionale, affinché cessino gli attacchi e siano sempre rispettati i civili. Oggi ricorre la giornata mondiale della montagna,
che invita a riconoscere l'importanza di questa meravigliosa risorsa per la vita del pianeta e dell'umanità. Il tema di quest'anno: le donne muovono le montagne. È vero, le donne muovono le montagne, e ci ricorda il ruolo delle donne nel curare l'ambiente, nel custodire le tradizioni delle popolazioni montane. Dalla gente di montagna impariamo il senso di comunità e il camminare insieme. Saluto tutti voi che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto i fedeli di Barcellona, Valencia, Alicante, Beirut, il Cairo, e quelli del Messico e della Polonia. Saluto la comunità cattolica tanzaniana in Italia, i gruppi parrocchiali di Terni, Panzano, in Chianti, Perugia, Nozza di Vestone, il coro degli Alpini di Roma e i rappresentanti dei cittadini che vivono nelle aree più inquinate dell'Italia, auspicando una giusta soluzione ai loro gravi problemi, alle malattie che vengono di questo ambiente inquinato. E vorrei inviare un cordiale saluto ai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Vi saluto con affetto. Padova, cordial saudação. Benedico i bambinelli. Abençoo as imagens do menino Jesus, as estátuas do menino Jesus, que vocês jovens trouxeram até nós e que vocês vão colocar no presépio. Convido a rezar na frente do presépio, porque nesse Natal nós temos que rezar pela paz. Principalmente penso nas crianças que são obrigadas a viver até nesse Natal na guerra, como na guerra na Ucrânia. A bênção às imagens do menino Jesus, o Bambinello. Desejo a todos um bom domingo e um bom caminho para o Natal de Jesus. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis depois de ter abençoado as pequenas imagens de Menino Jesus do presépio que muitas crianças trouxeram até a praça. E recordamos as palavras de Francisco quando nos diz: a crise de João Batista pode dizer algo importante. Mesmo o maior crente passa pelo túnel da dúvida, e isso não é algo ruim. Pelo contrário, às vezes é essencial para o crescimento espiritual. Nos ajuda a entender que Deus é sempre maior do que imaginamos. Com essas belas palavras do Papa, nos despedimos de vocês, queridos amigos, convidando todos a visitar a nossa página vaticannews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco, deste domingo 11 de dezembro, o terceiro domingo do Advento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.